Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no ano de 1858. Algumas pessoas, se bem que a gente explicou lá no início, mas é sempre bom lembrar. Em 1858 nós já tínhamos estudado, mas na época nós não gravamos. Então, por isso é que ela está sendo gravada agora, em 2025. Mas nós já estudamos, nós estamos só estudando novamente para gravar e poder ter no nosso canal a série completa da revista. Então, assim, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por esse nosso trabalho, em que estudamos, gravamos, compartilhamos com outros irmãos e nos confraternizamos. Obrigada, amor querido, por essa oportunidade ímpar de estarmos contigo através do estudo espírita. Nós te rogamos a proteção e a inspiração de que tanto precisamos. Muito obrigada, Senhor. Carla e Mita, é com vocês. Nós ainda estamos na descrição do planeta Júpiter e hoje nós vamos iniciar o estado físico dos habitantes. Júpiter, delícia. 18. E aí, lembrando que Kardec está fazendo perguntas a Bernard Palisse e ele está respondendo. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Ou seja, nada de cabeção, mãozona, isso aí eram os pterodátilos, os ictiossauros, nada, né? De verde, nada de verde, cabeção, braço grande, né? Pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito. Belo, onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Poxa. E hoje a gente já pode ter uma ideia, porque naquela época do Kardec ainda não tinha homens tão altos, mas agora a gente já vê esses jogadores de 2,10 metros, 2,11 metros, né? Imagine lá como ele diz que são maiores e bem proporcionados. Até uma forma de brincadeira, mas a evolução já começou lá em casa, porque os dois últimos, os caçulas, tem tudo quase 1,80, 1,70 e pouco. E nós, coitado, eu 1,58, a outra 1,60, né? Já os caçulas, eu até brincava com o papai e com a mamãe, digo, gente, o que é isso? Guardou tudo para os últimos da fila, né? Olha aí a Carlinha, super alta também, a última da fila, né? Já uma geração diferente, né? Então a gente vai percebendo que realmente vai mudando. Mas o que me chamou a atenção quando ele diz: o corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão, né? Então a gente diz assim, não é esse belo que a gente rotula aqui na Terra, não é disso, narizinho, né, uma bochechinha e tal, não é disso que ele está falando, né? Ele está falando realmente do conjunto. Harmonioso. É harmonioso. Porque eu estou lembrando daquela cena, né, do livro que a mulher do médico, do juiz, a mulher do juiz, que era muito bonita por fora, sim. E por dentro ela como uma bruxa, Vive né? libertação. E aí eu penso que lá não tem mais isso. O espírito já reflete totalmente no corpo. Então, se tá feio é porque a pessoa não tá bem. E quando ele diz não é mais uma prisão, porque as vicissitudes da carne. E também assim, ele está no corpo, mas vive como espírito. Nós estamos no corpo e a gente vive como um animal, come, bebe, dorme e procria e trabalha para o seu sustento. Essa é a vida do animal, né? Então, e a gente fica limitado, a gente acredita muito mais na vida animal do que na vida espiritual quando a gente está encarnado. Por isso é que ele diz que é uma prisão. A gente não enxerga o mundo espiritual, a gente não ouve o mundo espiritual e a gente nem busca desenvolver a espiritualidade para começar a ouvir, não é verdade? Então, é a nossa condição. Deles, não. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos?
a uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Você vê que há grau de evolução lá, né? Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração um dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Deus o livre. Olha que interessante, ele está dizendo que os corpos lá, eles não escondem o espírito. Por isso é que ele disse que uns é o quê? Diáfanos e outros translúcidos. E tem os opacos. Tem opacos, diáfanos ou translúcidos. Ele disse uns e outros. Conforme a sua destinação. Talvez quando renasça, já conforme o que vai ter que progredir, vem o corpo, como ele diz que o corpo do homem é o molde do seu espírito. Interessante, né? Corpos opacos ainda, né? Há uns e Primeira outros. vez lá. Igual o irmão Jacó. Uns têm propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. O irmão Jacó. Pá, como brilhante. Mas olha, a gente sempre fala, né, do Jacó, a gente está fazendo o estudo da obra, Mita, e a gente sempre fala isso, né, que ele lá ele não tinha luz, e foi uma das coisas que o fez sofrer muito. E o fez sofrer por quê? Porque ele acreditou que ele teria luz, ele acreditou que ele era bom. Eram 30 anos de trabalho espírita, né? Então ele se surpreendeu de, apesar de tanto tempo de trabalho, ele não ter luz. E depois ele entendeu que ele fazia trabalho, mas ele não amava. Só tem luz quem ama. Agora, o mais interessante que é onde, quando a luz dele começou a amar, sabe o trabalho que ele se obrigou a fazer? Um belo dia, ele, num desses trabalhos, só abrindo aspas aqui, abrindo parênteses aqui, né? E um espírito encontrou e disse assim: mas você não é o Frederico Figner? Né? Na verdade, falando, você não é o Jacó? Você não tem luz? E deu uma lição de moral nele. Você fazia isso, fazia aquilo na frente de todo mundo. Você era um empresário, só pensava em você. Gente, mas esculachou ele na frente dos outros colegas. E ele ainda, na verdade, não foi que ele encontrou. Quando ele estava em reunião mediúnica na Terra, ele era dialogador, tinha um espírito muito perverso, que inclusive obsidiava um senhor no álcool. E ele nunca conseguiu converter, vamos dizer assim, ou convencer esse espírito. E aí ele, no mundo espiritual, ele já estava se tratando, vamos dizer assim, né? Ele disse: tem um espírito assim, 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 eu gostaria muito de vê-lo, poder conversar com ele agora de espírito para espírito, né? Aí o mentor espiritual disse: muito bom, mas você vai com fulano, vai acompanhando fulano. E por que eles deixaram? Porque ele sabia que ali era onde ele ia começar a fazer o seu... A compreender quem ele era, a se ver. Né? A se ver, porque a gente se auto-engana, né? A gente cria personagens que a gente acha que somos e não somos. Então ali aquele espírito, quando ficou frente a frente com ele, que ele foi tentar conversar, e o espírito conhecia ele, fazia parte do dia a dia, deu uma lição moral nele. E ele ainda tentou ali, né? Mas foi exatamente aquele espírito perverso, muito perverso, que fez com que ele enxergasse quem ele era. E aí ele passou, pediu que a partir daquele momento ele gostaria de atender esses espíritos, né, para ouvir o que ele precisava ouvir. Porque ele dizia: eu mudo ouvindo a verdade que eu não tenho coragem de ver em mim mesmo, de dizer para mim mesmo, né? Quem de nós está apto a isso, né? A dizer assim: vem lá, fala a verdade, diga a verdade que eu não quero, a verdade que eu não quero ver, que eu não quero ver, né? E é aí que ele começa. E numa dessas ele foi atacado por 16 entidades perversas, 16. Foi, Sebastiana? E ali foi quando ele orou, mas ele orou com tanta força para que Jesus ajudasse, porque afinal de contas, eles não eram maus. Então o coração dele, o sentimento dele foi tamanho que aí começou a sair uma luzinha lilás dele. Olha que gracinha, né? E ele achou, olha, ele estava tão consciente já da situação dele, que ele olhou para um lado, olhou para o outro para saber quem era, que estava vindo aí. Ele, no primeiro momento, ele não
quis acreditar que era dele. Olha, e antes ele achava, né, que ele teria a luz. Então, para você ver o que é um processo de humildade, agora sim, né? De quem é essa luz? Essa luz não é minha. Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual e essa forma filosófica que ele fala, né? Há sexo por todo lado, porque tudo em a natureza é sexo. A semente, quando ela é fecundada, ela fecunda uma semente, o contato dela com a terra, né? Ela é fecundada e ela nasce. E ali surge uma árvore, né? De uma semente fecundada vira ali uma árvore. A gente vê no reino os peixes, os animais, o próprio pólen. Então, tudo em a natureza é necessário um contato para que a forma possa procriar. Então é a coisa mais linda do mundo. Tudo em a natureza é sexo, né? Nós é que temos que ressignificar a palavra na nossa cabecinha, e quando fala-se em sexo, se fala em criação. Às vezes as pessoas se chocam quando eu digo a função do sexo é fazer menino. Fazer menina também, né? É fazer crianças. E é algo lindo, é algo belo, que é por conta da procriação. Então, tudo em a natureza é fecundado, tudo em a natureza é sexo. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Vegano. Nós somos tudo vegano. Agora, legal isso. A alimentação é tudo vegano. Os corpos lá são diferentes. Eles não têm mais um sistema digestório. Não existe mais isso. Eles não vão mais ao toalete fazer número 1, fazer número 2. Não tem, não evacua. O processo da reencarnação é outro. Porque quando ele falou aqui, há sexos diferentes, existe homem, existe mulher, ele diz sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria, a própria matéria. Mas as formas de fecundação serão outras também lá. Porque com certeza a mulher não vai ter um útero, não vai carregar, não vai ter que parir, sentir dor. Isso ainda é muito a égua, a cadela. Todos os animais, eles passam por esse processo. Então lá o processo de reencarnação talvez já seja diferente. Ele vai falar aqui. 24. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim, tá vendo? Tem órgãos específicos para isso. E já está, como a gente estava estudando ainda há pouco, já está. O que a gente mais tem no universo? É o oxigênio? Não. É o quê? Nitrogênio. É o nitrogênio. E é o que nós precisamos. A carne, na verdade, é porque a gente precisa do nitrogênio para manter o corpo vivo, de certa forma. Volto a repetir, o fato de você não comer carne, ou ser até mesmo vegano, às vezes até por moda, isso não certifica evolução moral. Tá? Ainda mais quando você se torna aquele vegano ou aquele vegetariano que se torna um perseguidor do outro, agindo com perversidade e criticando as pessoas que comem carne, né? Então, não é isso, não é isso. Eu vi a reportagem de uma criança com problemas seríssimos porque a mãe queria criar essa criança sem proteína animal. E a criança teve problemas seríssimos de saúde no seu desenvolvimento dela. Então, o nosso corpo, como diz o Livro dos Espíritos, a carne alimenta a carne. Agora, obviamente, eu não preciso comer um frango inteiro. 25. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? 27. Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. É bem mais longa, né? Aí a gente escuta isso em casa e diz assim: ai meu Deus, como seria bom. Meus irmãos, presta atenção, que a gente com 80 anos, 30 anos de casado, você já quer separar? Ai,
Tia, mas lá a gente não vai separar que não tem que fazer comida, só. Exatamente. Vai respirar, menino. Vai respirar. Por isso, é por isso que nós é pouco tempo. A gente não vai aguentar. A gente não aguenta. Quando a gente chega a 80, 90 anos, a gente já quer dizer, leva, porque eu não aguento mais. Porque não é fácil a vida aqui na Terra. Você conviver com pessoas, às vezes, difíceis e pessoas que estão dentro da tua casa. Imagina 500 anos. Por que lá 5 séculos? Porque lá as pessoas já são evoluídas. É uma delícia se conviver sem esse tipo de vida que nós vivemos aqui nessa tortura. Com medo desesperado de ser assaltado, com medo de traição, com medo disso, com medo daquilo, com raiva, um batendo no outro. Deus o livre, gente, não tem quem aguente. Por isso que a misericórdia divina coloca pouco tempo, por isso que ele diz é só 1 hora. Uma encarnação na Terra é só 1 hora. Já em Júpiter, os corpos já são diferentes, né? A forma não é tão grosseiro, se vive mais tempo. Ninguém vai se enganar, porque o espírito está refletido ali. Não ninguém tem vai mais dizer, como se enganar com essa pessoa. Não tem. Não. Aí não posso ficar contigo, que é opaca. Não vai ter nem afinidade. Não, e assim, aí a Mita disse assim, tia, não vou ficar contigo, você é opaco. Como eles já são espíritos bem mais evoluídos, porque eles são opacos em relação ao outro, que é translúcido. Nós, em relação ao opaco, a gente não é nada. Né? Se chegasse opaco, já agradeça, né? Então, eles lá, qual seria a situação deles? Compreender. Porque quanto mais evoluído o espírito, mais sua capacidade de compreensão em relação ao outro. Qual é a nossa maior dificuldade na Terra? É justamente a de compreensão. A gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer. A gente tem maior dificuldade de compreender o outro. Isso mostra a nossa inferioridade. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de compreensão, que é um movimento do amor. Agora, quando ele fala também esses opacos, me vem aqui também na cabeça, que ele não está se referindo aos espíritos já em processo de evolução, mas os espíritos, aqueles que estão nessa transição entre o reino animal e o reino hominal. Não existe reino hominal, estaria dentro do reino animal, mas já é essa mudança. Lembra que os animais lá já estão numa condição muito mais humana? Ele vai falar daqui, né? Porque quando a gente fala dessa transição, a gente não vai evoluir assim. Um cachorrinho, que é um doméstico, né, um animal doméstico, e já vai reencarnar. Não. Existe aí uma lacuna que ainda nem existe aqui na Terra, que é um processo de evolução também, que tem lá em Júpiter, que aí ele cita a Grécia Antiga, que tem a metade homem e metade animal. Como era o nome? Centauro. Os centauros. Ele vai já falar aqui também. 28. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Porque qual é o processo? Por que a gente precisa da infância? E principalmente, Mita, para esquecer. Esquecer e pegar novos aprendizados. Precisa, né? Então lá ele não tem por que esquecer. Ninguém vai olhar e dizer assim, agora eu lembro do teu passado. Não tem isso lá. Então a gente esquece do nosso passado, da própria infância. É uma misericórdia de Deus. O instinto maternal também. O instinto maternal, não, já é amor. Porque o instinto é Deus conduzindo o filho para cuidar de si e cuidar dos filhos, né? Dos seus irmãos. Lá já é amor, você não tem mais instinto. Lá é amor já. E esse processo realmente de evolução. Muito legal. 29. Então estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. Outro corpo, outros males. Nada de catapora, sarna. Nada. Câncer, nada disso. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Entre a ação e o repouso. Aí a gente... Vou te contar, esse espírito deveria, né? Ele é bem filosófico, né? Mas então vamos pensar, né? A vida está entre a vigília e o sono.
Dormir, a gente dorme, ronca, baba em cima da cama, apaga geral, né? É assim que a gente faz. Mas o nosso cachorrinho também faz isso. Ele dorme, baba, sonha, se estribucha lá, às vezes no sonho dele, né? Então a gente vê que está voltado muito à vida animal. E aqui ele fala entre a ação e o repouso. E o repouso não é mais o do corpo, porque não tem um corpo grosseiro. É o repouso da alma, o repouso da mente. E como seria esse repouso, né? Porque não é o cansaço físico, porque não tem mais. A gente precisa de repouso físico, né? Há um desgaste físico, a gente precisa dar uma parada. Eles lá não. Esse repouso é um repouso realmente talvez mental e não seja de inércia. Porque o ser humano precisa do sono, porque durante o sono tem as grandes renovações. Sim. O cérebro é banhado pelas cascatas para fazer a limpeza do dia, E como é diferente, eles não precisam mais disso. Porque tem gente que tem vigília e não tem trabalho, né? Por isso que ele fala que ação é trabalho. É diferente, porque tem gente que fica o dia inteiro acordado, mas não faz nada. Então a gente faz vigília. Isso. Então é isso, já é um propósito diferente. 31. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existem sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Gente, nós temos contato com os nossos irmãos de Júpiter, nosso anjo da guarda. É lá onde eles moram, os anjos da guarda. Enviando. E olha, gente, não havendo entre eles infortúnio, porque eles não têm, vão procurá-lo onde existe o sofrimento. Olha o que é um movimento, né? A gente até diz, quando você fica grávida, qual é a primeira coisa que você diz? Que venha com saúde. E que seja, e se for espírito, daí diz que foi um espírito igual a Emmanuel, igual o Chico Xavier. Por quê? Porque a gente não quer trabalho. Eles não. Como eles não encontram sofrimento lá, eles vão em busca para ajudar. Porque já chegaram ao entendimento que o que nos alimenta é o amor. 32. Ali se cultivam certas artes? Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Meu Deus. E na época que tinha arte, que isso aqui foi século XIX. Hoje nem existe. Hoje nem existe, meu Deus do céu. 33. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro, sem ficar como aqui, preso ao solo? Sim. Olha, bonita. Vocês vêm cuidar da gente? E isso também, Meta e Carlinha e demais irmãos, o espírito ele não precisa estar ao nosso lado. Quanto mais evoluído, maior o seu poder de irradiação. A gente pede, solicita, eles captam e irradiam para a gente. Eles estão aprendendo a ser um Cristo. Essa capacidade de cuidar, de se afeiçoar, né? 34. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Legal, Kardec perguntar, parece tão moderna essa pergunta, né? Ainda mais hoje, né? Não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. E como eles já não estão mais nesse nível, né? Garota. Desprezo de si mesmo, né? É verdade, é isso mesmo, desgosto da vida. O que está faltando aí é o alto amor, né? 35. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Esse Kardec é Compacta para nós, mas não seria para vós. É menos condensada. Não deixa de ser compacta, né? Para nós eles. é matéria, para você. Para vocês não é nada. Aí é a história do Apaco, né? 36. O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim. Então tem um corpo mesmo. 37. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não.
Entre eles, a comunicação de pensamentos. Órgão fonador para quê? Não tem mais órgão fonador. Não tem um digestório, não tem um fonador. E a gente se comunica aqui. Quando você vai desenvolvendo a tua espiritualidade, vai começando a desacelerar a mente, a ficar mais silenciosa, você capta muitas coisas. Você pensa, idealiza, fulano, daqui a pouco o fulano vai tu vai ver lá, o fulano está te mandando uma mensagem, é impressionante. Nós só precisamos exercitar isso, porque nós somos espírito. 38. A segunda vista é como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. A segunda vista é a capacidade de ver o mundo espiritual, né? É por isso que eles chamam de segunda vista. Você está aqui e você não só vê o que está acontecendo aqui, mas aquilo que está acontecendo longe de onde você está. É isso que diferencia do médio vidente. O médio vidente, ele enxerga aqui uma situação, o espírito. A segunda vista, ele enxerga a distância. Então, não tem entrave nenhum. Nossa, já são diferentes mesmo. 39. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Por que é tanta restrição quando fala do futuro? E o livro dos médiuns é muito claro com esse tipo de espíritos que vem falar do futuro. Vamos lembrar do nosso Chico, lá no Pinga Fogo, do ano de 1971, de julho de 71, que tiveram 2 naquele ano, é o de julho. E aí perguntaram para ele se haveria a Terceira Guerra Mundial. E ele diz que depende de nós. Então não tem como ele falar do futuro se o futuro ainda não aconteceu. Deus sabe. Deus já sabe. Mas nós, por isso que ele diz, aí é querer se igualar a Deus. Mas nós não. Por quê? Porque vai depender das nossas escolhas. Amanhã é sábado. Como é que vai ser o sábado amanhã? O que eu fizer dele. Agora, se está programado minha morte para amanhã, a pessoa se desencarna mesmo, hein? Mas se está programada a minha morte para amanhã, isso a espiritualidade já sabe, já estão se preparando. A gente vê isso no nosso lar. Olha, fulana está voltando, Dona Laura, né? Dona Laura vai reencarnar, a netinha dela está voltando e tá. Então, eles sabem. Há uma programação, relativamente, né? Já não há uma programação para o suicida. O suicida, ele decidiu, ele mudou totalmente a trajetória dele, né? E o suicida bebeu, não foi pouco, e pegou um carro, acabou se acidentando e veio a óbito. Então, é algo assim que a gente para e pensa, ele não está pronto para o futuro. O futuro é o que eu faço dele hoje. E eles lá, como ele disse, eles têm conhecimento até certo ponto, até para ajudar. Sim. E a gente, quando a gente vai tendo mais capacidade, a gente diz assim, do jeito que ela está se conduzindo, sim, ela vai para ali, ela não vai para outro lado. Está então, brincando na beira do... Vamos dar um auxílio para ela, para isso, mas a gente, não, como ele diz, não dá para saber tudo. Senão isso aí seria ser Deus. 40. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. 41. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o que fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Então, há um processo de desencarnação lá. Lembra que isso aqui é um planeta, Júpiter, onde tem encarnações. Ele está falando de encarnações. Só que os corpos deles lá já são corpos menos grosseiros. Não está falando de perispírito. Está falando do corpo físico deles, que é bem menos grosseiro. Então, se eles estão no corpo físico, obviamente eles desencarnam. Obviamente tem ali espíritos como tem aqui.
Aí ele pergunta se eles enxergam esses espíritos. Ele diz o quê? Que enxergam. Então, por exemplo, hoje para a gente saber do mundo espiritual, você tem que ser médio ostensivo. Você tem que ter uma predisposição orgânica para ouvir, para ver os espíritos, né? Seja aqui ou seja a segunda vista. Então tem que haver uma predisposição orgânica. O nosso organismo, por si só, ele não permite ver nada. Já lá em Júpiter, eles estão encarnados, e eles conseguem conversar com os espíritos. Ou seja, não existe mais a saudade da desencarnação, né? Não existe mais a saudade da desencarnação. E eu acho assim tão interessante como a espiritualidade. Semana passada, fazendo minha prece, e eu disse, meu Deus, eu nunca mais tive notícia, um sonho, como está a mamãe, como está papai, né? Não tive, né? A gente fica ali. E também, essa semana agora, olha como a espiritualidade é. A esposa do meu sobrinho me mandou uma mensagem: tia, sonhei com a dona Nazaré e com o seu Pedro, mas eles estavam muito felizes e pediu para dizer para vocês não se preocuparem, que eles estão muito bem. Você entende? Então, a espiritualidade age de uma forma, porque às vezes, vindo por nós, a gente vai ficar, mas será? Se essa foi uma autossugestão? Porque eu estava, né? Então ele manda assim por uma pessoa que nem imaginava que eu tinha orado. Já é a segunda vez que acontece isso, né? A primeira vez foi com o papai realmente, e foi a Vivi, e agora assim. Então eles estão por aí, ninguém tá, nós não estamos, os nossos amores, eles não estão mortos, eles só deixaram o corpo físico, e a gente se comunica psiquicamente com eles, não é verdade? 42. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. É o pavor da morte, na verdade, o maior medo da morte é porque a gente vai estar frente a frente com a consciência. Porque todos nós sabemos que vamos prestar conta. Por isso o desespero da morte. Também isso vai atrapalhar. Fora aqueles que ficam esperando você sair do corpo. Vem cá. Agora é a hora do acerto de conta, né? 43. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Nem prova e nem expiação, acabou. Já estão só nos estudos. 44. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons. Não há fraqueza, senão onde há defeito. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram grande missão na Terra? São Luís. São Luís é de Júpiter, gente. Nomear alguns. Aí ele fala um. E São Luís, inclusive, ele é o mentor, né? O guia espiritual das reuniões. Da sociedade. E aí eu E ele é de Júpiter. Fala um. É. Poderias indicar outros? Que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São, por vezes, maiores e são mais dolorosas. Que é só para um, né? Porque o que é exatamente, porque eu vou ter que falar só nome de pessoas conhecidas para você saber quem é. Mas quantos existem de Júpiter aqui realizando trabalho e não se tornaram pessoas conhecidas, né? E tá aqui, né? Tem por objetivo a felicidade de um só. Que às vezes é doloroso, né? Lembra da mãe do Gregório, né? Nossa. Também, né? Num caso assim, só ela estava lá só para ajudá-lo. E assim finalizamos o estudo de hoje. Na próxima semana, não percam os animais em Júpiter. Você pode se identificar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais que nos intuem, nos orientam por mais esse trabalho e que seja permitido o nosso próximo encontro. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.